Bom dia, queridos irmãos e nosso casal visitante que vem lá da Zona Norte para morar aqui na Zona Leste. No início a gente sofre um bocado, tá? Mas depois que a gente acostuma, é um bairro excelente para a gente viver. É tudo pertinho. A gente só vai na 25 de março quando quer passear um pouco, né, Solange? 25 de março é para passear, zona cerealista, mas tem tudo aqui pertinho. Eu cumprimentei vocês, mas não fiquei sabendo o nome. Podem falar, por favor? Elza, Naelza e Sérgio, terceiro Sérgio 3. São bem-vindos, tá? A nossa proposta para esta etapa do ano é ler o Evangelho de Marcos. Conhecer a Bíblia, porque às vezes a gente se converte, a gente começa a ler em Gênesis e logo cansa de ler a Bíblia. Aí vem aquelas genealogias enormes, a gente não entende nada. Aí a gente pensa que a Bíblia é toda assim, complexa, né? E até a gente pegar o gostinho, até a gente descobrir como que os ensinos bíblicos funcionam no coração da gente, é difícil. Então, muitas pessoas desistem do estudo da Bíblia porque não sabem por onde começar. Nós aqui sabemos que basta ler. Quais são os livros? Romanos, João e... Qual outro, pastor? Pastor? Isaías, Romanos e João. É o suficiente para a gente entender toda a Bíblia. Mas hoje vamos estudar um escritor jovem, tá? Que é Marcos. Eu espero... vai ser um pouquinho diferente a dinâmica, porque sempre o professor fica falando aqui o período todo. Hoje nós vamos acelerar e vamos dividir em grupo, pensar que a gente está numa escola de segundo grau ou no início da faculdade fazendo as coisas em grupo também, tá? Quem foi Marcos? Vamos introduzir o nosso estudo. Os estudiosos reconhecem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Então a gente começa a ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Marcos, na realidade, foi o primeiro a ser escrito, assim como Romanos foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, né? Nós aprendemos isso aqui já nesse semestre. Então, Marcos era bem jovem ainda e foi o primeiro a escrever o Evangelho. Possivelmente ele estava em Roma. Sua mensagem era direcionada aos gentios cristãos que viviam em Roma em um período de intenso sofrimento e por perseguição religiosa. Já foi falado aqui também várias vezes que os romanos perseguiram muitos cristãos. E foi nessa época que os cristãos eram decapitados, Paulo foi decapitado, outros eram colocados em fogueiras. Havia uma informação desta época que havia uma praça em Roma onde os cristãos eram colocados e eram acesos como se fossem uma fogueira durante a noite. Então, foi nesse ambiente que Marcos escreveu, tá? O Evangelho de Marcos foi escrito provavelmente nos anos 65 depois de Cristo, um pouco antes da morte de Pedro e de Paulo. Os estudiosos também dizem que Pedro estava em Roma naquela época que a gente sabe que Paulo viveu na prisão em Roma 2 anos até que foi morto. E Marcos estava vivendo ali nesse ambiente conturbado de grande perseguição e escrever naquela época era difícil, mas ele
empreendeu a tarefa de escrever. Quem faz mestrado, eu nunca fiz, mas sabe como é difícil preparar uma tese de mestrado, né? Escreve para lá e apaga, e volta a escrever. Imagino que naquela época, hoje tem computador, tudo fácil, mas eu imagino como naquela época devia ser difícil, com pouco material, pouca tinta, pouco instrumento, você sentar, onde a vida era muito agitada, sentar, parar e escrever, colocar as coisas em ordem. A gente sabe como é difícil preparar uma lição de EBD, né? Agora, vamos imaginar um jovem vivendo nessa turbulência, mas ele deve ter pensado assim: esses crentes estão precisando de uma orientação, e a gente não dá conta. Paulo, com certeza, preso. O transporte difícil na época. Pedro também já velho. Assim, como é que a igreja vai continuar? Então, havia uma necessidade grande de deixar um material escrito na época. E ele se propôs a essa tarefa, escrever o seu evangelho. Tá? Quem foi Marcos, o autor? Primeiro, ele era judeu. Seu nome, João, com sobrenome Marcos. Então, na realidade, ele é João Marcos, tá? Sua mãe, Maria. Acho que toda mulher naquela época era Maria, né? Igual no Brasil também, a gente tem alguns sobrenomes que são regionais e brasileiros. Mas Maria não era uma pessoa comum, não era simplesmente uma dona de casa. Ela era seguidora de Jesus, ela recebia os apóstolos e os crentes da época em sua casa. E os irmãos se lembram daquela situação em que Tiago foi morto, Pedro foi preso porque isso agradava os romanos, e Pedro ficou lá na prisão. Mas enquanto ele estava preso, os crentes oravam. E lembrando dessa passagem, a gente lembra também a importância de orarmos uns pelos outros. O Espírito do Senhor nos visita em qualquer lugar que estamos. E Ele atende a nossa oração também em qualquer lugar que estamos. Mas quando nós oramos por aquelas pessoas que são carentes, não é que Deus não está lembrando delas, mas eu sempre falo assim: Senhor, cuida com cuidado, porque há momentos que a gente precisa muito, muito de um cuidado especial. E quando alguém está lembrando que a gente precisa desse cuidado especial, e fala com Deus: Senhor, eu não posso ir lá, mas vá. Isso é importante. Por quê? Pedro estava na prisão, foi libertado pelo anjo do Senhor, ele saiu atordoado, o anjo: vem, segue-me, Pedro. Aí quando Pedro foi deixado pelo anjo, ele olhou para um lado e para o outro, disse: onde eu estou? Aí ele lembrou da casa da Maria, e ele foi lá para a casa da Maria, e lá eles estavam orando. Então, João Marcos era filho de uma mãe temente ao Senhor e seguidora de Jesus. Isso lembra a nós, irmãos, a responsabilidade com nossos filhos. Às vezes é cansativo cuidar de filho desde pequenininho até crescer, até tomar conta da sua vida, mas esse cuidado é útil para o próprio Deus. Por quê? Vamos continuar aqui a leitura que a gente vai ver em seguida. Pedro chegou lá e se apresentou, e os crentes o receberam com cuidado. Mas há um lance aqui
Marcos se apresenta em Marcos 14, 51, 2. Ele fala de um jovem, e só podia ser ele para entender essa particularidade, tá? Depois vocês vão ler com calma. Mas ele se apresenta como um jovem, envolto num lençol, e viu quando Jesus foi preso. Os soldados queriam prender, ver todo mundo que estava ali por perto onde Jesus estava. E o jovem saiu correndo, o lençol caiu. Imaginem um garoto, talvez de uns 16 anos, correndo nu. Não devia ter muita gente olhando na praça, naquele horário da madrugada. Mas ele deve ter passado um aperto grande. E viu Jesus Cristo ser morto na cruz, né? Se ele viu a prisão, ele acompanhou com certeza todo o processo que Jesus sofreu até a cruz, tá? Ele foi crescendo, aí Paulo se converte, Barnabé, o evangelho começou a crescer, e Saulo, que passou a chamar-se Paulo, junto com Barnabé, resolveram fazer uma viagem missionária. Assim, Jesus mandou que a gente fosse por toda Samaria, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, então vamos. Muito bem. Barnabé tinha um primo jovem. Isso para reforçar que Marcos era judeu, tá? Tinha um primo jovem, resolveram levar João Marcos na viagem. João Marcos, como jovem, não aguentou muito bem aquela história de ficar andando de cidade em cidade, sem lugar para dormir, sem lugar para comer, e ele resolveu voltar. Decepção completa para Saulo e Barnabé, que queriam ir mais adiante. Então, jovens, uma lição para a gente, tá? Jovens, às vezes, nos decepcionam, mas é só dar a eles um tempinho. Eu gosto do irmão Daniel, porque ele fala assim, eu fui assim, até meus 40 e tantos anos. Já não era mais jovem, né, Daniel? Mas aos 40 e poucos anos, ele deu a viravolta na vida dele. E o João Marcos voltou, Paulo ficou frustrado, também interromperam a viagem, voltaram, mas é interessante, quando a gente tem Jesus Cristo no coração e quer servi-lo, a gente não consegue ficar parado, né? Temos o casal aqui hoje. Eu estava perguntando de que igreja eles vêm. Eu já vim da presbiteriana, metodista, e hoje entrou numa igreja batista, né? Então a gente não consegue ficar em casa. Levanta dia de domingo, alguém está orando em algum lugar, alguém está estudando a Bíblia em algum lugar, e eu vou procurar essa gente. Então, eles foram a terceira pessoa a chegar aqui na igreja. Isso mostra que o Espírito Santo que habita no nosso coração, ele nos incomoda de tal maneira que a gente não pode ficar isolado, quieto, dentro da nossa casa, somente usufruindo dos canais pagos que tem à disposição nossa. Ninguém mais vê o canal simples, sempre tem um canal disponível para a gente ver televisão, tem sempre uma boa comida para fazer, sempre temos amigos para conversar. É muita coisa que a gente tem, que a gente poderia ficar em casa, né? E a gente deixa tudo lá e tem que procurar alguém para estar junto. Daí, eles resolveram fazer uma segunda viagem. Barnabé queria levar Saulo. Barnabé queria levar João Marcos. Paulo falou, não, esse rapaz com a gente não vai. Daí, Barnabé falou assim, então eu não vou também com você. Então, as dissensões
no cristianismo, as dissensões entre nós, os nossos objetivos, o nosso trabalho, elas são naturais porque somos pessoas diferentes. Paulo arranjou um outro companheiro, Silas. Barnabé se juntou a Marcos e foram para Chipre e fizeram o trabalho que deveriam ser feito. Está em Atos. João Marcos estava associado ao apóstolo Pedro. Pedro, talvez por causa da idade dele, ele era o discípulo, era o apóstolo mais idoso daquele grupo dos 12. Talvez por causa da paciência dele, soube apoiar João Marcos, e João Marcos se agregou, se acomodou nas costas de Pedro e foram andando. Então, há uma viravolta na vida de João Marcos. Por quê? Pedro considerava João Marcos como um filho, tá? A passagem é 1 Pedro 5, 12, 13. João Marcos estava reunindo, na realidade, com toda essa equipe, e Paulo um dia começa a escrever cartas para as igrejas. Escreve aos Colossenses, a 2 Timóteo e a carta a Filemon. Em todas estas cartas, ele se refere a João Marcos como um cooperador e muito útil na causa. Essa mudança na vida de uma pessoa, a gente deve ser levada em consideração. A gente olha só para o todo, né? Mas essa mudança na vida do João Marcos faz diferença na história do cristianismo. Bem, João Marcos tinha tudo, está lá no finalzinho desse primeiro parágrafo, né? João Marcos tinha tudo para ser o autor do Evangelho. Era um judeu criado na Judéia. Sua mãe era uma das seguidoras de Jesus. Foi testemunha ocular de muitos acontecimentos da vida de Jesus. Foi colaborador de alguns líderes do cristianismo e do apóstolo Pedro, que eu considerava como filho. Então, ele é um autor que deve ser levado a sério, né? Sério. Quando eu vi essa introdução, esse estudo, eu falei assim, eu não valorizava muito Marcos, não, porque ele fica só contando milagre, e no final ele fala umas coisas assim que assusta a gente como cristão. Então, eu falei assim, deixa Marcos quietinho lá, afinal de contas é um livro pequeno, que a gente lê em 10 minutos, quando a gente quer ler todo o livro. Bem, qual seria o propósito de João Marcos? Os irmãos acompanhem comigo, porque eu não vou ficar discutindo muito isso não, tá? A finalidade do Evangelho de Marcos, qual a finalidade do Evangelho de Marcos? O que ele quis provocar nos leitores que receberam o Evangelho pela primeira vez? A resposta ou respostas a estas perguntas são importantes para a compreensão do Evangelho. Eis algumas propostas, né? Primeiro propósito, cristológico. Quando ele começa o Evangelho, ele diz assim, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o propósito principal dele era mostrar o Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, tá? Não esqueçam isso. Quem era Jesus? Para Paulo, lendo o Evangelho. Humano e compassivo. Marcos não é autor de ideias preconcebidas. Suas palavras são simples e realistas. Então, ele não leva a gente a divagação. Quando você lê, começa a ler, quer ver a história completa, porque normalmente as histórias escritas por Marcos são pequenas, tá? E o principal herói deste livro
é Jesus Cristo como Salvador, como divino, quer dizer, Jesus Cristo é Deus, é Filho de Deus, Jesus Cristo é humano, Jesus Cristo é Salvador. Então, falem comigo, quem era Jesus para Marcos? Falem bem alto, todo mundo junto. Ele era filho de Deus, ele era humano, antes de ser o Salvador, ele era humano. Ele viveu como nós vivemos. Ele enfrentou os problemas que nós enfrentamos. Adaptação no trabalho, né? Como foi difícil ele se adaptar àqueles velhos líderes religiosos. Então, a adaptação ao trabalho, a adaptação à moradia, se deslocando de uma região para outra, daqui para lá, de uma cidade para outra cidade. Ele teve problemas. Deve ter tido muita fome também, sede. Quem andava por aquelas regiões sofria todos esses problemas. E não adiantava mandar Marcos tomar água, porque ele tinha pouca água para tomar, né? Hoje em dia, todo mundo, tome água, né, dona Marta? Hidrate-se. Até todo mundo agora com essa dengue tem que se hidratar. E eu que nem tomava os 2 litros de água por dia, agora tem que tomar 6 para, se a dengue chegar, né? A orientação é tomar 6 litros de água, haja água. Então, ele era Filho de Deus, Jesus Cristo era humano, não era fantasma, era humano, e era o Salvador. Ele era ou é? Ele é Filho de Deus, ele é humano e é o Salvador. Qual o propósito? Então, ele queria apresentar Jesus. Qual era o objetivo de Marcos naquele momento, naquela situação turbulenta? Nas passagens 8:31, 9:31, 10, 32 e 34, ele se refere a Jesus Cristo falando da sua morte, falando o Filho do Homem veio para fazer isso, isso e isso, e vai acontecer isso, se preparem. Então, a morte de Jesus não foi por acaso, ela estava planejada. E que Marcos quis passar para os seus leitores é que a nossa vida cristã também é programada. Ela não é ao léu, ela não acontece ao léu. Muitas pessoas, muitos cristãos, né, se afastam de Cristo achando que um problema justifica o afastamento. É verdade ou não é? Verdade. Orei, não? Pelo menos um dos meus netos escreveu isso. Orei pela senhora, a senhora curou do câncer. Tá bom, curei do câncer. Orei, meu pai foi embora. Outro problema. Aí afasta, vai viver a vida da forma como ele quer, porque a oração não foi respondida. Essa história parece simples, mas isso está documentado lá no nosso computador, bonitinho assim, é só ir lá e a gente lê essa história. E assim a história de muitos cristãos que se afastam do Evangelho. Por quê? Deus não respondeu a minha oração como eu queria. A experiência do Marcos, desculpa, Silvia, fazer referência, mas a experiência do Márcio aqui em nossa igreja, para nós, foi muito importante perceber como a gente pode sofrer, como a gente pode orar e pode não ser respondido da forma como a gente gostaria. Eu, quando olho as crianças lá às terças-feiras, eu fico pensando, puxa, mas se o Marcos estivesse aqui, ele botava silêncio em todo mundo aqui, a gente cantava, vamos orar, crianças. As crianças hoje em dia têm uma dificuldade enorme de aceitar que aquele cântico, graças te damos, Pai, é uma oração. E a gente tem que ficar olhando por cada criança chegar.
Essa é uma oração. Essa é uma oração. Meu trabalho lá naquela hora da aproximação das crianças é lembrar porque eles brincam. E a resposta de Deus, que não vem de acordo com a nossa oração, nos frustra muito e às vezes nos afastam, até que um dia Deus manda uma mensagem mais forte ainda e a gente é obrigado a aceitar ou então ficar perdido. Esses textos mencionados aqui é a leitura de Cristo falando do sofrimento que ele seria exposto. Se Cristo, o Filho de Deus, sofreu, sendo homem, os crentes daquela época deveriam resistir aos sofrimentos expostos, que eles estavam expostos, porque a vitória só vem depois da morte, tá? E havia também um propósito de apresentar Jesus como o Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador, em algumas situações. E os crentes precisavam do Salvador. Características de Marcos. Primeira ação. Ele para pouco nas suas apresentações de milagres. Ele não discute os milagres. Ele está sempre correndo. E enquanto os outros apóstolos, eu soube que os jovens gostariam de continuar lendo Mateus, e devem continuar lendo Mateus, porque tem ensinos profundos ali que fazem da vida da gente uma melhor vida. Mas Marcos, ele já tinha experimentado essas coisas, então ele queria que os crentes compreendessem que Jesus tinha uma caminhada, e a caminhada é para a cruz. Então, ao lermos o Evangelho, vamos lembrar que o objetivo de Marcos era caminhar junto com Jesus para a cruz, tá? Ele era realista, não era fantasioso. Na época, os romanos tinham dificuldade para ficar lendo. Essa semana eu peguei um livro, Por Quem os Sinos Dobram, e comecei a ler. Aí eu fui folheando assim, fazendo aquela leitura dinâmica. Eu assim, para ler aquele livro dessa grossura assim, a pessoa tem que ter muita boa vontade e não vai guardar todas as minúcias do autor. E eu falei assim, Monteiro Lobato teve muita paciência de escrever as coisas tão detalhadas, talvez até sabendo por que ele estava fazendo aquilo, mas pouca gente lê, porque é uma história de guerra, onde pessoas vão morrendo, e os sinos dobram exatamente por aquelas pessoas que foram morrendo. Mas a gente não quer saber da quantidade. Se eu perguntar aqui aos irmãos, quantas mil pessoas já morreram na guerra da Ucrânia, ou na guerra lá de Israel, a gente não sabe. Não interessa, sabe que morreu. E Monteiro Lobato tem a paciência de traduzir o livro Por Quem os Sinos Dobram, que é uma história de guerra. Bem, então, para a gente que gosta de ler rápido, Marcos é um bom livro para a gente meditar. Aí, virando a página, nós temos a introdução, a estrutura do livro, né? Fala da introdução de 1 a 13, ministério na Galileia, mas além, mas não tanto perto do mar, mas ao redor de Galileia, a jornada para Jerusalém, ministério na jornada e ministério final.